indiana explica, entre aspas, porque não se explica, né? Mas as doutrinas indianas vão acreditar que tem gente que fica perdida rondando por aí, mas a comunicação... Aquele mesmo mestre que eu te falei que era o doidão de Deus, que meditava e ninguém entendia o que rolava com ele, ele tinha um discípulo que era médium e ele virou pra esse cara e falou assim: fulano, se toda a tua atenção estiver repousando nos mortos, o que você vai encontrar no final do caminho são os mortos. Se você estiver repousando toda a sua atenção no final em Deus, no final do caminho que você vai encontrar é Deus. Então, quer dizer, aquele lance que a gente falou antes. A realidade é aquilo que você cria também. Eu acredito que boa parte do que a gente chama de comunicação espiritual seja esse campo do invisível, de eu penetrando nessa sua realidade interna ou você na minha. E, por exemplo, sabe, o lance da psicografia. Quando é autêntico, tem um monte de gente que fala assim: ah, mas tem detalhes aqui que só eu sabia. Eu não sei se tem lá uma pessoa dizendo assim: ô, fulano, escreve aí. Ou se, na verdade, de alguma maneira inexplicável, supondo que isso seja real e não charlatanice, porque quase tudo é charlatanice. De psicografia? Ah, sim. O Chico Xavier é um dos poucos casos em que a gente fala assim: nossa, tinha muita verdade ali, né? Ele era um ser humano absolutamente abnegado e muito... Ele tinha essa ideia de viver o que ele pregava, mas tem muita gente que... E não é nem só porque o cara inventa coisa porque quer enganar ou porque quer ganhar dinheiro. É pelo desespero de não saber o que tem do outro lado e pelo apego de não querer deixar o outro ir, sabe? Depois me lembra de falar da minha avó sobre esse lance todo, porque eu ajudei ela a ir embora, sabe? Tipo, e foi muito significativo isso pra mim. Nesse lance de contato com os outros e tal. Mas pode ser que o que role ali é um desejo tão ardente de quem tá pra receber a mensagem e de quem tá transmitindo, que a pessoa capta o campo daquela pessoa, sabe? As lembranças e as sensações e o carinho. Não necessariamente é um espírito. Ela Não tem a capacidade de entender a vida do outro pelo pensamento. É uma capacidade ultra extrapolada de empatia, sabe? Tipo, é tão grande que você entra no lugar do indizível. Você começa meio que ler a outra pessoa. Mas não é algo que você fala assim, tipo o professor Xavier, sabe? Ah, entendi. Então o resultado é verdadeiro. O que muda é como que se chega nessa verdade. O espiritismo é de um jeito e as filosofias indianas falam que é essa captação dessa mensagem no ar, assim, pela grande consciência. Por exemplo, lá tiveram aquela entrevista com o cara lá do Spook House, né? Cara, com tudo que eu estudo, e se o cara estuda budismo, ele vai saber que não é por aí. O que fica, que ele fala assim, as casas são mal assombradas. Seria muito zoado imaginar que essa super consciência que é a existência, que nós somos e tal, ia manter as pessoas ali, alma penada, tipo Annabelle rondando pelas casas. O que eu acredito que fica, o que são essas coisas assombradas, é esse miasma da mente, é essa sombra tão forte desse imprint mental que a gente deixa pra onde a gente passa. Mas isso não é nem tão concreto e nem tão óbvio quanto o jeito que eu tô explicando. Tipo, quando um monte de gente passa a ter medo de um lugar, aquele lugar fica esquisito. Ué, é tipo Auschwitz. Sei lá, solta um animal selvagem ali. Eu não sei se ele vai saber que ali é um lugar esquisito e que foi um lugar de horrores. Mas a gente entra lá e se sente péssimo, porque aquilo mostrou o que havia de pior no ser humano. Como é que um ser humano pode chegar ao limite do inimaginável da crueldade uns com os outros. E por isso a gente se sente mal. E não porque a gente precisa expulsar espíritos dali e tal. Cara, eu sentia e eu apanhava e assim, aparecia marcas no meu corpo de quando eu sentia que eu apanhava de espíritos. E a partir do momento que eu não dei mais força pra esse tipo de realidade, eu não sofri mais com esse tipo de realidade, sabe? Que rola uma parada invisível tremenda ao nosso redor e que a gente pode explicar do jeito que quiser. Isso rola. Mas daí você dizer assim, é o espírito da tua avó. E rola muito isso também, tá? Da sugestão, do tipo assim... Nossa, Arthur, tô vendo uma senhora aí, ó, de cabelo loiro atrás de você. Nossa, ela tá muito bem vestida, ela tá sorridente. Quem é ela? Aí você fala assim, sei lá. Aí eu vou começar a jogar mais informação. Aí chega uma hora que eu pego um detalhe. Aí você diz assim, porra, parece a minha avó. E como a gente tem preguiça de pensar, porque o nosso cérebro
para sobreviver, ele foi programado pela natureza para economizar de energia, a gente adora viés de confirmação. Se um cisco de informação parece verdadeiro, a gente se agarra naquele cisco e todo o resto do... Tô vendo uma moça loira, bem vestida, não sei o quê. Você fala assim, ué, quem que você tá vendo? A loira do Tchan? Porque eu não tenho ninguém loiro na minha família, sabe? Tipo... isso tudo eu descarto, eu vou pegar naquele negócio. Aí você fala assim, sei lá, o nome da sua avó é Maria. Aí eu falo, ela tá dizendo que o nome dela é Maria. Aí você, puta merda, ele tá vendo minha avó.